Sabendo o pilar, sabendo que você pode se entender, vamos aprender a desarmar o TDAH? Vamos aprender a desarmar essa desregulação emocional, já que eu falei que ela é tão importante, né? Então, assim, quando a gente olha para o cérebro TDAH, a gente tem que olhar essencialmente para processamento emocional. Quando a gente olha para processamento emocional, a gente tem que olhar para as emoções também. Tudo bem? Então, assim, TDAH, neurodesenvolvimento, neurológico, cérebro, processamento emocional, ocorre no cérebro. Então, pensando no processamento emocional, a gente vai olhar para questões de sensibilidade à reprovação, né, a disforia sensível à rejeição. Vamos olhar para o ser levado pela emoção. Vamos olhar para tristeza, para baixa autoestima. Vamos olhar para tudo que pode gerar sofrimento emocional e que pode ser deflagrado por essencialmente uma emoção, pela minha percepção dessa emoção. Então, uma emoção que vai gerar motivação também. Tanto pode gerar uma não motivação como uma pró-motivação. Então, memória de trabalho, desafios emocionais são muito comuns para a gente ver sobre isso. Tudo bem? Então, vamos aprender a desarmar esse TDAH. 15 dicas para desarmar o TDAH. Primeira dica: estresse. Vamos olhar para o estresse, minha gente. Pequeno gafanhoto. Toda hora. O estresse, ele está em tudo, tá? E o estresse não é doença, mas ele é causador de doença. O estresse, ele vai vir da desadaptação. Tudo que desadapta, tudo que faz movimentos que eu não estou preparado, adaptado ou que eu quero, ele pode gerar estresse. Se eu tenho uma alta sensibilidade, esse estresse vai me incomodar mais. Ou se eu tenho uma baixa resiliência, ou quantidade muito grande de estresse aumenta a sensibilidade, diminui a resiliência. São três caminhos simples, tá? Agora, pensando nesse manejo do estresse, né, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer para desarmar o TDAH, a gente também pode colaborar junto com ele, a gente pensar no comprometimento, over-comprometimento. Eu me super comprometer as questões. Então, para evitar o excesso de comprometimento, a gente consegue desarmar um pouquinho melhor tanto o estresse quanto os próprios sintomas do TDAH, porque daí, se eu não tenho tanto comprometimento com as coisas, eu vou tentar diminuir um pouquinho aquela minha cobrança e tentar diminuir um pouco mais ainda aquela culpa pela cobrança que eu não fiz, ou que eu fiz, ou que eu deixei de fazer, ou que sei lá o quê. Então, assim, se permita não assumir tudo. Se comprometa com você antes de se comprometer com as outras coisas, certo? Terceira dica: sono, dormir, tá? Tempo de sono suficiente. Vamos melhorar a qualidade de sono. Vamos fazer rotina de sono, tá? Obviamente o tempo, ele é muito importante, mas até mesmo a rotina, às vezes, muitas vezes é muito mais importante do que o tempo. Então, às vezes é melhor eu dormir às 10 e acordar às 7 todo dia, do que eu dormir 8 horas por dia, 9 horas por dia, 6 horas por dia em horários diferentes. Um dia às 11, um dia às 9. Então, regularidade é muito, muito positivo para o nosso cérebro. Então, assim, é muito mais positivo para o funcionamento cognitivo, certo? Quanto mais ou melhor você dorme, menos reativo você fica também. Número 4, tratamento classe A para TDAH, tá? Exercício físico. Exercício físico, ele desarma o emocional do TDAH. E ele desarma muitos dos sintomas de baixa motivação, de baixo movimento. Exercício físico é tratamento, não é opcional. O exercício físico, ele também vai diminuir aquele fatorzinho de estresse ali para cima, ó. Que ele vai fazer uma regulação dopaminérgica muito mais fácil. Então, guardar aqui o número 4 é exercício físico. Número 5 dessas dicas: ter tempo para você. Gente, vamos. Você já está aprendendo que diminuir o estresse é importante. Vamos agora aprender a esvaziar a xícara. A xícara está sendo muito cheia. Vamos deixar ela sair, em vez de ficar ali só dando uma goladinha da xícara para ir caindo gotinha em gotinha, vamos virar ela toda. Vamos aprender a tirar férias. Vamos aprender a soltar todo esse vapor. Vamos aprender a não burnoutar, não entrar em burnout por conta do que não precisa, tá? Por conta de overcommitment, por conta de se super cometer as coisas. Tratar tudo que vier junto com o TDAH também é uma forma muito importante de a gente desarmar ele. Então, número 6, vamos guardar a palavrinha, concomitantemente. Tudo que vem junto. Então, se vem junto a ansiedade, se vem junto a desregulação emocional, se vem junto a tristeza, se vem junto a, sei lá, a ansiedade, já falei. Se vem junto o FOMO, o medo, sei lá o que, o toque, né, o transtorno sensorial, principalmente, né? Então, vamos olhar para tudo que vem junto com o TDAH ou tudo que apareceu
depois dele, né? Trauma, vamos colocar aqui também, né? Então, vamos tratar o trauma também, certo? Número 7, vamos evitar o que desestabiliza. Então, situações emocionalmente provocativas. Vamos se permitir não se envolver com algumas coisas, né? Vamos se respeitar, tá? Porque muitas vezes a gente acaba ali se machucando também por sentir aquela autopiedade, por sentir que, tá, vou fazer isso aqui até sem querer, inconscientemente, né? Porque vai gerar aquela dopamina, porque vai me gerar ser visto, ser vista, né? E isso aí, a priori, é como se a relação com essas situações provocativas é como a relação com o álcool, né? Tomei o álcool para dar aquela anestesiada, pareceu que melhorou aquela ansiedade, ficou bom, puta, mas no final das contas só ficou pior, porque no dia seguinte piorou tudo muito mais, tá? Aqui é a mesma coisa. 8. Oitava dica. Plano. Tenha planos. Vamos se preparar para as coisas. Preparação diminui incerteza. Preparação diminui a desadaptação, certo? Número 9, que também tem a ver com um pouquinho daquela anterior, né? A pausa. Vamos tirar intervalo, vamos tirar férias, vamos pausar. Ok, estou lá com o meu horário de trabalho. Às vezes eu estou acostumado a ir lá, pausar para fumar um cigarro para quem fuma, né? Que não deveria, mas para quem fuma, aumenta aquela dopamina, eu consigo trabalhar mais. Pô, para quê? Às vezes, calma, pausa, muda de cômodo, ou então vai dar uma andada na rua, faz pausa, faz movimento diferente, né? Isso é muito comum, isso é muito mais fácil para quem trabalha no home office, né? Mas para muita gente que consegue ter essa disponibilidade, também pode ser interessante. Vai dar uma voltinha, vai mudar de cômodo. Você sempre tem duas opções. Ou você explode, ou você vai embora. Então vamos olhar para isso. E esse explodir ou ir embora, ele tem muito a ver aqui com evitar desestabilizar, tá bem? Então você pode ir embora, do mesmo jeito que você pode mudar de cômodo quando você estiver cansado, tá? Então vamos dar essa oportunidade para isso, tá? Lembrar que você não está sozinho, você não está sozinha. Então treine ajuda, fala para alguém. Tem diagnóstico? Não tem diagnóstico, mas tem um traço, tem alguma coisa que incomoda? Ensina as outras pessoas que estão à sua volta. Mostra para eles como é que funciona, como é que você funciona, qual é o seu funcionamento, como é que você sente, como é que você gosta, como é que você quer, como é que você não quer. Então, ensina os outros também a conversar com você, seja para evitar política, briga, conflito, ou seja, só para você ficar melhor com você mesma, tá bom? Entenda que vai passar, certo? Se lembre que vai passar, que tem lugar seguro, ou procura um lugar seguro, procura um objeto de segurança. Você pode criar esses mecanismos, né? Às vezes, nossa, eu gosto daqueles sensoriais às vezes estou, sei lá, conversando com alguém, eu estou num momento mais tenso e tal, aperta aquelas bolinhas sensorial, aqueles polvinhos que esbugalham o olho, tá? Um objeto de segurança que vai te fazer bem. Número 12, 12ª dica, dê perspectiva. Dê perspectiva tanto para você quanto para as outras pessoas. E as outras pessoas, elas podem ter outras perspectivas e pensamentos diferentes do seu. Tá? E esse aqui, ó, ele é pontual na inflexibilidade. Tá? Então, é pontual ali para você se permitir não ser tão inflexível. Tudo bem? Certo? Número 13, sentimento e ação. As emoções, elas vão impulsionar o comportamento. Então, separa impulso, separa comportamento de emoção. Permita que sejam coisas diferentes. Não seja levada pelo momento do impulso, pelo momento do movimento, pela desregulação emocional. Só que para começar a fazer isso, você primeiro tem que se entender, tem que se permitir, tem que se aceitar dessa forma, certo? Então, para isso, você precisa se educar. Então, eduque-se sobre o TDAH. Entenda você sobre o seu TDAH. Entenda sobre o seu padrão. Entenda o que pode ser feito para ajudar. Entenda o que alguém pode fazer para te ajudar. Seja o coach do seu próprio TDAH. Ainda que eu deteste essa palavra, tá? Não gosto muito, não. Mas seja o coach do seu próprio TDAH, certo? Só que, cuidado para não usar de muleta e de acomodação para isso. Tudo bem? 14, né? Então, número 15, que é o 15º e o último, certo? Depois de se acalmar, converse, se expresse. Converse tanto com os outros quanto para você. Entenda, puta, não devia ter feito isso. Tá bom, vou fazer isso diferente na próxima vez. Saiu errado do que eu esperava. Fale isso para os outros, fale para você, tá? Não desvalide o sentimento do outro e muito menos o seu. Mas não desvalide o sentimento do outro. Faça entender que você não teve a intenção. Se não foi mesmo a intenção, né? Não vai também mentir, né? Se você teve essa intenção, você tem que falar que foi a intenção, tá? Mas faça-se permitir essa parte.
Tudo bem?